Então, começar pelos teoremas fundamentais do cálculo. Primeiro teorema fundamental do cálculo diz respeito ao seguinte, né? Você tem uma função, né? E você sabe, você tem uma função f integrável em AB. E você tem uma... Agora, você sabe que tem uma F de AB em R contínua, né? E você sabe que a derivada dela é essa Fzinho. Nem precisa ser no intervalo todo. Tá? Então, se você tem uma função, quer calcular a integral, você consegue ver que ela é integrável. Tem critérios para saber se uma função é integrável, né? Se você sabe que ela é derivada de uma certa função aqui, nesse intervalo, claro, aí a função precisa ser contínua. Então, a integral de A até B de f de x dx é igual a f de B menos f de A. O segundo teorema fundamental do cálculo ele diz respeito à seguinte questão, né? Eu tenho a função f do intervalo, pode ser AB em R, e eu quero saber se ela é derivada de alguém. Então, a resposta é que se essa função é contínua, eu não só posso dizer que ela é derivada de alguém, como eu posso dizer, vamos dizer, fixar um ponto x0 pertencente a AB, fixar um y0 em R. Então, existe uma função f, também de AB em R, tal que f de x0 igual a y0 e f' de x a rigor, né, se você tem que essa f aqui, então aqui a questão é essa função já é derivada de alguém, você sabe que você calcula a derivada assim. Aqui é uma questão mais de saber se uma função é derivada de alguém.
Para ficar mais, vamos dizer, não digo mais claro, mas para dar uma advertência assim, né, com funções de mais de uma variável, você tem a derivada. A derivada, se a função for vamos dizer, de R2 em R, você tem aqui a função daqui em R. Aí, em cada ponto x aqui, a derivada pode ser vista como um vetor aqui, que é o gradiente de f em x. E aí a coisa aqui é completamente diferente. Quer dizer, você pode ter aqui uma função, um campo de vetores. Quer dizer, imagina que eu não soubesse que esse cara é o gradiente de alguém. Isso aqui é uma função que a cada x associa um campo de vetores. Para o pessoal que faz física, né, imagina um campo de forças. Tá? Então você tem uma força aqui em cada ponto. E a energia potencial é uma função cuja derivada, nesse sentido, é, na verdade, menos a força, mas matematicamente isso não faz diferença. E aqui é completamente diferente. Você pode ter uma função contínua, linda, maravilhosa, polinomial, linear, sei lá o quê, e ela não ser gradiente de ninguém. Embora, do ponto de vista da integral, ela continue sendo integrável. Então, ela pode não... Então, esse problema, esse teorema aqui, vira o teorema chamado de Stokes. Na verdade, é um teorema de muita gente, menos do Stokes, mas... E esse daqui é o chamado, vamos dizer, vai dar no teorema de de Haam. Quer dizer, essa generalização aqui é da segunda metade do século XIX e essa daqui da primeira metade do século XX. Tá? É claro que você pode dizer assim, bom, mas se eu tenho uma função integrável, eu posso, vamos dizer, eu sei, né, que essa f daqui ela é definida assim, né? F de x é igual a y0 mais integral de x0 a x da fzinha. Que eu boto aqui, se eu quiser botar uma variável, eu boto f de t dt, porque o x já está ocupado aqui. Quando eu integro de x0 a x0 dá zero, então se eu botar x0 aqui vai dar y0. Você poderia dizer, bom, mas se eu tenho que a f é integrável, ela não precisa ser contínua, eu posso fazer isso aqui. Tá? Quer dizer, eu posso definir o que seria primitivo assim, porque afinal a f, se ela é integrável, eu defino o espaço percorrido, né? Eu penso ela como uma velocidade, defino o espaço percorrido pela integral. Só que onde ela não for contínua, essa daqui, a derivada dela não vai ser a f. Tá? Então você poderia, na verdade, dizer assim, não precisa ser contínua. Você poderia dizer assim, integrável. Tá? E aí defina f de x igual a y0 mais integral de x0 a x. Quer dizer, integrável aqui os intervalos fechados, pelo menos. Tá? Significa que, por exemplo, a nossa função aqui poderia ser 1 sobre x. 1 sobre x não é integrável de 0 a infinito. Tá? Mas se eu... ela não é integrável nem perto de 0, nem perto de infinito.
tá? Porque vai dar infinito a integral. Mas em cada intervalo fechado que eu pegar, ela é integrável e eu posso, então, eu pego o x0 e o x em AB, né? Então, esses dois caras estão em AB, eu posso fazer essa integral, porque a hipótese é que ela é integrável, e definir essa função assim. Claro que ela é a candidata natural à primitiva da f. Mas a gente só pode garantir, né, vamos dizer assim, em vez de então, vamos botar assim, seja. Então, se x f é contínuo em x, f' grande de x igual a f pequeno de x. Quer dizer, ela é esse, vamos dizer, como se ela desse alguma coisa a mais aqui. Se você usar essa função para definir a primitiva, você não garante que a derivada dessa daqui vai ser a fzinha. Porque você sabe aqui que você tem uma função integrável, ela pode ser descontínua em muitos pontos. Na verdade, pode ser descontínua num conjunto de medida nula. Por exemplo, ela pode ser descontínua em todos os racionais. Tem um exemplo bonitinho que você bota, a função vale zero nos irracionais e vale 1 sobre Q nos racionais, se P sobre Q foi irredutível. E essa função é integrável, mas ela só é contínua nos irracionais. Então, se você calcular a primitiva dela dessa maneira, vai dar sempre zero. Só que nos racionais ela não é zero, então não vale. Quer dizer, tem esse... Isso é uma observação relativamente simples, né? O Newton, no livro dele de cálculo, ele passa por isso assim. Ele nem... não chama de teorema fundamental do cálculo. O Newton faz isso como observação. Ele diz, é claro que... E vamos em frente. Tá? Porque a demonstração disso daqui é fazer isso, né? Está aqui o x mais h, esse daqui, essa área é o f de x mais h, menos f de x. E aí a função sendo contínua, se você dividir por h, vai dar uma altura média aqui que vai tender para f de x. Então, realmente é uma observação simplesinha. Tá? Então, assim, vamos dizer, isso daqui só depende do teorema do valor médio. Não exige continuidade nenhuma. Essa aqui precisa dessa continuidade para garantir a derivada. Não sei se ficou claro. Vamos ver, pode dar um exemplo, vamos dar um exemplo bobo assim, tá? Vamos começar por um exemplo bem bobinho assim, né? Tá, essa aqui é a minha f. F de x igual a x sobre módulo de x. X diferente de zero e zero
se x igual a zero. Essa função é integrável. Se eu definir, por exemplo, f de x igual a integral de 0 a x de f de t dt, isso aqui vai ser igual ao módulo de x. Tá? Mas essa função, f' de 0, não existe. Então, não posso dizer que aqui que f' de 0 seja f de 0. Aliás, o valor de f de 0 aqui pode ser 0, pode ser qualquer coisa. Ou qualquer outra coisa. Tá? Mas não importa como eu defino aqui, essa f aqui nunca vai ser derivável em zero. Vai ter uma derivada à esquerda e outra à direita. Tem os exemplos mais cascudos. Você pode fazer uma função que vem oscilando assim, né, e que tenha que seja integrável, mas nem exista o limite, porque aqui pelo menos existe a derivada à direita e a derivada à esquerda. Né? Mas a gente pode pegar um exemplo assim. Por exemplo, se você fizer aqui f de x igual a seno de 1 sobre x para x diferente de zero, e 0 para x igual a zero. Então você tem uma coisa assim, né? Quando x tende a zero, 1 sobre x vai para infinito, e o seno de 1 sobre x fica oscilando aqui, né? E aqui também, né? Então não tem limite isso. Mas essa função aqui, ela é contínua em todos os pontos, menos na origem, que podia ser zero aqui também, ou qualquer outra coisa. E aí, se eu fizer a mesma coisa, definir uma primitiva aqui, essa primitiva não vai poder ter derivada em zero. Né? Ou pelo menos, vamos dizer, se por acaso assim, ela tivesse, eu teria que ter muita sorte. Bom, se fosse, eu chutaria que a derivada em zero é zero, mas eu aqui podia botar qualquer número, tudo ia continuar igual, mas a derivada da primitiva dessa função não seria a função ali. Então, a questão que o Teorema Fundamental do Cálculo, o segundo, coloca é se realmente a função que você poderia definir integrando a sua fzinha, essa função que você pode definir, se ela é ou não uma primitiva. Não, essa função tem primitiva no seguinte sentido. Você pode definir uma função aqui, que você vai... Né, você pode definir f de x igual a integral de 0 a x de f pequeno. Tá, vai dar um... essa função aqui tem derivada igual a essa fzinha em todos os pontos, exceto no zero. Tá? Então, porque, olha só, se a gente olha para as demonstrações, a demonstração desse teorema aqui é de uma simplicidade enorme, né?
Quer dizer, você faz f de b menos f de a. Aí você olha aqui para o intervalo AB, pega uma partição, A0, A1, AN, e escreve isso como uma soma telescópica. Quer dizer, isso aqui é f de AN menos f de AN menos 1, de trás para frente, mais f de AI menos f de AI menos 1, mais f de 1, f de A1, menos f de A0. Tá, isso aqui é o somatório de I igual a 1 até N de f de AI menos f de AI menos 1. Agora aqui você faz uma malandragem, né? Que é essa aqui, ó. F de AI menos f de AI menos 1 sobre AI menos AI menos 1 vezes AI menos AI menos 1. Feito isso, se eu tivesse, já falei para vocês, se eu estivesse dando aula para física, já estaria encerrada a demonstração. Isso aqui, quando isso é pequenininho, isso é a derivada. Isso aqui é o dx. E isso aqui vira cobra. Mas, vamos dizer, rigorosamente, o que a gente faz aqui é dizer, bom, teorema do valor médio. E eu preciso da continuidade nas extremidades, né, para poder botar o teorema aqui e aqui também. Isso daqui é o f' de algum xi, né? Se eu tiver aqui o AI menos 1 AI, tem aqui o xi. Isso aqui é f' de um xi vezes isso daqui. Então eu tenho uma partição, tenho um ponto em cada subintervalo da partição e tem a soma de Riemann correspondente. Só que como eu sei, aliás, isso aqui desculpa, eu escrevi tudo com F pequeno, era tudo com F grande aqui, né? Que a F pequeno é a que eu estou integrando. Então aqui é F grande, F grande, F grande. E a derivada da F grande é F pequeno. Então, quando eu aplico o teorema do valor médio aqui, eu digo, isso é a derivada de alguém, de um xi que está aqui no meio. A derivada é a F pequeno. Isso é uma soma de Riemann, então, dada essa partição, escolhidos os pontos aqui, é uma soma de Riemann para a integral da Fzinha. Como a Fzinha é integrável, eu garanto que isso aqui tende para a integral de A até B de Fzinha. Então eu posso fazer a minha partição, a norma da minha partição tender a zero, e isso vai tender para essa aqui. Só que isso aqui é uma constante. Se eu passar isso ao limite, tem que dar isso. Então isso é igual a isso. Então a demonstração que está sentada em cima do teorema do valor médio. Tá? Mas muito da ideia também de derivada aqui, né? Está bem claramente estabelecida. Tá? Mas essa é a demonstração. Enquanto que o outro, a demonstração é só continuidade, né? Você pega isso aqui, x mais h, isso daqui é f de x mais h menos f de x, e esse negócio está entre dois valores, está entre esse retângulo aqui
Vou botar o outro vermelho. E esse retângulo aqui. Esse vermelho é o máximo, na verdade é o sup, né? Vou botar assim, sup de f no intervalo x mais h, vezes h. É a área desse retângulo aqui. Está maior que a integral, que isso daqui. E essa azul daqui é o ínfimo da f nesse intervalo x mais h, vezes h. Então eu fico com essa desigualdade aqui, né? Sup. Aqui, claro, estou tomando h positivo, né? H maior que zero. Então eu tenho sup de f de x mais h vezes h maior ou igual que f de x mais h menos f de x, que é maior ou igual que ínfimo de f em x mais h vezes h. Aí eu divido tudo por h é positivo, fica tudo bonitinho. Aliás, aqui não corta nada, né? Fica sobre h. E agora, quando h tende a zero, como a função é contínua, eu posso dizer que isso aqui, quando h tende a zero, tende para f de x, porque eu vou pegar o supremo no intervalo, a função pertinho de x é parecida com x, vai acontecer isso. Esse daqui também converge para f de x, e esse então é obrigado a convergir para f de x. Então são duas ideias diferentes, né? Essa aqui precisa da continuidade para você garantir que a derivada é essa. Quer dizer, se aqui tivesse uma descontinuidade, né? Se você tivesse uma situação de algum tipo, uma descontinuidade boba, né? Quer dizer, aqui você tem um ponto x aqui, e a sua função fizesse alguma coisa assim, ó. Chegasse aqui assim, a minha f fosse uma coisa assim. Então, quando eu fizesse aqui x mais h, o meu retângulo vermelho ia ficar aqui. Como eu estou chegando, vamos dizer, eu estou chegando aqui assim, né? O valor em x é esse, tá? Ele nunca vai descer disso, porque o sup está aqui sempre. Né? E esse daqui vai estar aqui assim. Nunca vai passar disso. Então, tem um espaço aqui que não dá. Então, não vai ter derivada. No caso, aí, na melhor das hipóteses, derivada à direita e derivada à esquerda. Mas o caso lá do seno de 1 sobre x, aí não tem o que fazer. Tá bom? Não tá bom? Tem isso, é porque isso aqui existe. Então eu não posso jogar fora. Esse é mais fácil, mas para você ter uma ideia, o outro, quando generaliza, o que usa o teorema do valor médio, você... Mas ele também é muito óbvio, olha só. Ele é um teorema, vamos dizer, para
para um físico, ele é isso. Quer dizer, você está escrevendo f de A1 menos f de A0, mais etc., mais f de AN menos f de AN menos 1. Aí você diz, não, mas eu divido por A1 menos A0 e isso vira uma derivada. E aí eu multiplico por A1 menos A0. Isso é um dx. E mesma coisa aqui. AN. Tá, é uma derivada. Então isso aqui é somatório de f de... Vamos botar assim. É como se eu dissesse assim, ó, eu pego aqui x1, x2, xn mais 1. Tá? E aí, ó, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos 1 é como se eu dissesse assim, ó, isso aqui é praticamente f' de x1. Né? Vou dizer assim, isso aqui é praticamente f' de x1 dx, esse aqui é o meu dx, mais f' de x2 dx, mais f, né? F de... isso aqui é f grande, tá? De novo aqui. Bom vou dizer assim, essa aqui é f', quer dizer, isso é f, tá? Eu tenho a minha f de AB e eu vou trabalhar com f'. Então isso aqui é f', isso aqui é f' de xn dxn. Ah, isso aqui é a integral de A até B de f' de x dx. E como isso aqui era f de B menos f de A, está demonstrado o teorema. Tá? Ele tem a sutileza, só que... Porque é isso, quer dizer, você escreve somatório de f de xi mais ΔX menos f de xi sobre ΔX vezes ΔX. É a moral da história aqui. I igual a 1 até n. Aí você diz, bom, mas o ΔX está tendendo a zero. Então, ΔX tende a zero significa que ΔX é igual a dx. Então, o que acontece quando ΔX é dx? Bom, esse daqui vira f' de x. Esse daqui vira dx. E essa soma aqui é um sigma. Né? Não é à toa que o símbolo da integral é um S. Né? É como se é como se você pensasse assim, para eu calcular essa área aqui, eu tenho que somar os retangulinhos. O retangulinho infinitesimal, esse aqui é o dx, e esse aqui, vamos dizer que essa função seja f'. Então, eu somo os f' de x dx daqui até aqui. E aí, né, na verdade, o dx, na verdade, é a espessura desse risco. Tá? Quer dizer, cada risco, altura f' de x, base dx. Tá? Então, esquece esse negócio aqui. Vamos fazer a versão mais infinitesimal mesmo. Né? Esse aqui é o risco, aqui a base é o dx, e esse aqui é o f' de x. Mas o f' é a velocidade da f. Então, eu estou multiplicando infinitesimalmente a velocidade pelo intervalo de tempo,
e estou vendo quanto eu andei em cada pedacinho, e no fim eu vou ter a posição final menos a inicial. Não tem nada mais mecânica, nada mais definição de velocidade do que isso. Certo? A diferença um pouco aqui é o seguinte, é que quando você integra aqui, se houver uma falha, por exemplo, se aqui você disser, mas enjoei, vou botar aqui e dizer, não, aqui a função não vale isso aqui, vai valer isso aqui assim. Não vai mudar nada, né? Vamos dizer, do ponto de vista da mecânica, vai dizer, não existe, que história é essa? A velocidade aqui não pode ser outra. Mas você poderia botar aqui e dizer, a função não, é outra, pela definição de integral, a integral continua sendo a mesma. Só que agora a derivada aqui, que repara, quer dizer, quando você tem a função que você vai integrar, você pensa ela como velocidade e constrói o espaço percorrido. A sua função pode ter lá suas falhas, tipo essa daí. O que isso vai fazer é eventualmente, realmente produzir um ponto em que a velocidade não existe, ou que tem uma diferença entre a velocidade à esquerda e à direita, ou não vai produzir nada, como isso aqui. Vai dizer que, ó, isso aqui você tentou me enganar, na verdade a velocidade era aquela ali. Quer dizer, se você fizer essa F', essa aqui não pode ser F', mas se você pegar essa função aqui e integrar, a função que você vai definir como área vai ter como derivada nesse ponto esse valor aqui. Tá? Porque quando a gente integra uma função, na nossa definição, quando a gente integra a função no intervalo fechado, está combinado que a função é limitada naquele intervalo. Então significa que a primitiva é sempre contínua. Mas pode não ser derivável. Ou pode ser derivável, mas a derivada não ser a função que você integrou porque você cismou, fez outra coisa aí. Bom, seguimos em frente. Cara do André. Fala aí, André. Também não acreditou? É porque, olha só, a gente dá uma definição. Por exemplo, ó, aqui, ó, a definição. Digamos isso, a gente está nessa situação aqui. Está exatamente aqui nessa situação. Aí a gente pegou aqui e disse, isso aqui é a minha função f, mas aqui nesse ponto alfa, o f de alfa é esse aqui, não é esse. Então o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, existe o limite quando x tende a alfa de f de x, mas ele é diferente do f de alfa. Cismei e botei isso aí. Agora, se eu definir, vamos dizer assim, bota aqui o A, aqui o B, defino assim, f de x igual a integral de A até x de fzinho.
Na hora que eu faço essa integral, o fato da fzinho valer esse tanto aqui em alfa e não esse não faz a menor diferença. A primitiva vai pensar que o valor é esse. Então, se eu fizer f' de alfa, que é igual ao limite, quando x tende a alfa, de f de x, quando f de x menos f de alfa sobre x menos alfa, digamos que esse cara daqui vai ser o beta. Tá? Esse cara daqui é o limite aqui. Esse cara aqui vai ser o beta. Pelo próprio teorema fundamental do cálculo. Porque se eu substituísse a f pequena substituísse aqui o valor beta, ficaria contínua, a integral seria a mesma e pronto. Tá? Mas eu poderia ter, por algum motivo, dito, não, aqui o valor da função vai ser esse. Então, tá bom, a derivada não vai ser f de alfa. Mas pior, pode realmente, se você fizer um exemplo mais elaborado, simplesmente pode a sua f aqui não ser contínua porque o limite não existe. Porque se o limite existir, porque tem um resultado muito bonitinho também, que é consequência do teorema do valor médio, que diz o seguinte, que se f é contínua em alfa e derivável perto de alfa, com o limite, quando x tende a alfa, de f' de x igual a beta, então f' de alfa é igual a beta. Quer dizer, entendeu? A derivada não pode ter descontinuidade evitável. Se existe o limite da derivada, se a função é contínua no ponto e o limite da derivada existe, a derivada é o limite da derivada. Tá? Qual é o motivo da cara de espanto, afinal? Me explica aí que eu não... Porque olha só, vocês estão programando, né? Já aprenderam a programar? Então, você programa. Aí, de repente, você fez um programa cheio de boas intenções, aí você descobre que tem um bug, Então, aqui é mais ou menos isso. A gente gostaria de dizer que quando a gente integra a f pequena, a gente constrói a função f grande e a derivada da f grande é f pequena. Moralmente é esse o teorema, tá certo? Você pegou a velocidade, pegou a f pequena, ela é uma velocidade, aí você construiu a função espaço percorrido com ela, usando ela como velocidade. Agora, como é que a derivada, quer dizer, como é que a velocidade desse espaço percorrido com essa velocidade não vai ser a velocidade que você usou? No fundo é esse o espanto. Esse é o teorema. O problema é que ele tem um bug. O bug é que você pode construir, você pode pegar uma função como velocidade, construir o espaço percorrido, mesmo que essa função que você usou para integrar, para construir o espaço percorrido, tenha descontinuidades. E aí, se ela tiver descontinuidades, são bugs no seu programa. E aí você vai ter que fazer aquele remendinho lá no programa, botar um if lá, alguma coisa qualquer, para prevenir, que é uma hipótese a mais. Geralmente, os teoremas em matemática, eles nascem assim.
eles são coisas que aparentemente, geralmente não digo, mas os teoremas mais fáceis, eles são coisas que parece que são. E aí você vai lá olhar na hora de fazer a demonstração direitinho, aí você descobre, peraí, mas aqui esse negócio, na verdade, só funciona se tiver essa hipótese aqui, senão cai nesses casos estranhos aqui. Aí você tem que botar uma hipótese no seu teorema. Então é o caso lá das... Aqui você, para garantir que a primitiva que você constrói realmente tem como derivada a função que você usou para ser a derivada, é preciso que essa função que você usou para ser a derivada seja contínua. Nos pontos onde ela não for contínua, vai falhar. Mas nos outros vai funcionar. Tá? Nos limites do intervalo, aqui, porque aqui eu estou pensando o seguinte, estou pensando assim, imagina uma função como f de x igual a 1 sobre x. Aí eu vou fixar assim, né? Aliás, é o exemplo mor, né? Eu fixo x0 igual a 1. E agora eu posso integrar, né? X maior que 0. Está aqui 1, e eu pego um x aqui, ou para cá, né? E digo assim, eu defino log de x igual a integral de 1 até x de 1 sobre t dt. Os intervalos aqui, aqui a função vai para infinito, e eu não posso integrar de 0 a 1, porque dá infinito. E daqui para lá, para o infinito, também a integral vai dar infinita, mas eu posso pegar nos intervalos no meio. Então, pode acontecer isso. Mas eu posso também, né, tem funções que eu vou poder integrar e que elas têm descontinuidades aqui no meio também. Não tem problema. Não sei se era essa a sua questão. Por exemplo, no teorema do valor médio, o teorema do valor médio, moralmente, diz o seguinte, né? Você pega uma f de AB em R, derivável, e diz o seguinte, que existe C pertencente a AB, tal que f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Na verdade, você pode... Aí você diz, não, peraí, mas eu só preciso... Esse C aqui, eu posso garantir que ele vai... Eu posso garantir que eu acho ele aqui no meio. Aí você diz, então, já que o cara vai estar aqui no meio, né, porque é assim, né? Você tem aqui o A, B, C. E esse cara daqui, a menos que a função seja direto assim,
Se a função for direto assim, tudo bem, você vai conseguir. Né? Também, vamos dizer, você pode conseguir aqui, pode ser o A, pode ser o B, pode ser qualquer. Se a função fosse assim, você conseguia qualquer um. Se a função também, vamos dizer, se você dissesse, não, mas aqui no A, também poderia ter isso, né? Tem assim, aí a sua função sai assim e faz isso, de maneira que a derivada no A tem a mesma inclinação que essa reta aqui. Tudo bem, mas tem um outro cara aqui que também tem. Então você diz, peraí, então o C pode estar no intervalo aqui no meio. Mas se está no intervalo aqui no meio, então por que eu preciso que a função seja derivável nas extremidades? Aí você diz, beleza, de repente não precisa. Só que se eu disser... se eu fizer o meu desenho assim... Né, acontece que se ela não é contínua nas extremidades, aí eu posso ter o f de B aqui, o f de A, aliás, o f de B aqui, o f de A aqui, aí eu tenho uma inclinação assim que não é, vamos dizer, vou botar aqui uma inclinação menos... Tá? E aí não vai ter ninguém com essa inclinação aqui, porque o f de B e o f de A não tem mais nada a ver com a função. Então precisa exigir a continuidade. Aí, isso é, vamos dizer, normalmente o teorema não nasce assim. Mas depois você vai olhando, e dizendo, peraí, passou até mais... Tá. Então, as hipóteses dos teoremas frequentemente vão mudando para ficar no nível mais geral. E às vezes o enunciado do teorema também muda, porque se descobre uma generalização, e aí diz, não, vamos enunciar assim, porque assim já anuncia o caso mais geral. Então tem várias evoluções. Tá bom? Já deu? Bom, então... E agora, o que mais? Parte 2. Na parte 2 eu botei uma questão que é a primeira parte da fórmula de Stirling, né, a parte inicial. A segunda eu botei um negócio de série de Taylor para botar, né, a série de Taylor. Mas a gente tinha a equação y duas linhas, acho que é isso, né? Mais ou menos, acho que é mais xy igual a zero, menos. Tá? Isso aqui, essa equação ela tem uma coisa interessante, que é o seguinte, quando a gente faz y duas linhas igual a k, y, você tem o caso k menor que zero, é o massa-mola, é o oscilador harmônico. E aí você tem as soluções com senos e cosseno. E quando k é maior que zero, aí é uma exponencial. Tá? Porque a derivada segunda da exponencial, a derivada primeira da exponencial é o múltiplo dela. A derivada segunda também, só que aí o múltiplo vai ser positivo. Né? Se você faz é elevado a t, deriva duas vezes, isso dá 2 elevado a t. Já se você faz seno de AT, deriva duas vezes, isso dá menos A2
seno de AT. Então isso aqui não entrou no nosso problema, mas isso aqui significa que você espera ter soluções dessa equação que na parte, quer dizer, se você escreve assim, y duas linhas igual a xy, quando y é menor que zero, você espera soluções, quer dizer, você espera soluções assim, que elas tenham um comportamento oscilatório. E que quando x é maior que zero, de alguma forma isso faça uma exponencial, ou para lá para baixo ou lá para cima. Tá? O nosso objetivo aqui não é examinar isso, mas essa equação tem esse charme especial. O nosso objetivo aqui é só, vamos resolver. Né? Você bota aqui y duas linhas igual a somatório de y, aliás, né? Y somatório de n igual a zero a infinito de an xn, y' igual a somatório de n igual a 1 a infinito de n a n, x elevado a n menos 1, y duas linhas igual a somatório só derivando e substituindo a equação. Então você vai ter somatório de n igual a 2 a infinito de n menos x somatório agora multiplicar lá por x e ajustar, né? Quer dizer, esse aqui você escreve assim, somatório de n igual a zero a infinito de an x elevado a n mais 1. Como a gente quer agrupar por potências de x, a gente vai dar um jeito aí, né? Por exemplo, aqui a gente pode começar assim, como somatório de n igual a zero a infinito, de n mais 2, n mais 1, a n mais 2, x elevado a n. Tá? Quer dizer, eu fiz n mais 2, eu sempre me enrolo com isso. Então, o certo aqui é dizer, você chama n mais 2 de m, aí substitui o m aqui e tal, reescreve, depois troca o m por n. Eu fiz o seguinte, chamei isso aqui de m, então n menos 2 é m, então n é igual a m mais 2. Onde tiver n, eu substituo m mais 2. Então, isso aqui vira somatório. Bom, quando n vai de 2 a infinito, o m, que é o n menos 2, vai de 0 a infinito. Esse cara daqui é o m mais 2. Esse daqui é o m mais 1. Esse cara aqui é o am mais 2. E esse x aqui é o xm. Aí depois eu troquei o nome do m para n, botei lá. E aqui eu vou chamar o n mais 1. Troquei, porque é uma variável só, né? Uma variável eu chamo... Se ela não tá aparecendo com outra... Vamos dizer, com outra personagem na história, eu posso trocar o nome. Quer dizer, vamos dizer, tá certo? Eu posso mudar nós podemos mudar todos os nossos nomes. Só que se eu mudar meu nome para Márcia, você não vai mais poder dizer, agora vamos mudar de novo, vamos dizer, agora eu vou me chamar Márcia. Eu disse, não, mas Márcia agora sou eu.
Pode. Mas aqui, quando você muda o M para N, não fica ninguém aqui, né? Então, a mesma coisa aqui, ó, você chama esse daqui de M, né? Aí você tem vamos dizer, você vai chamar esse aqui de M, chamar esse aqui de M. Só que agora o N ser M menos 1. Então aqui você vai ficar com 1 a 0 sobrando aqui, né? Quer dizer, aqui o melhor seria você dizer assim, vou chamar assim, vou pegar o A0 separado, porque aí a soma de N igual a 1, né? Quando o N é 0, o M é 1. Tá certo? Preciso disso? Não. Não, acho que eu não preciso não, né? Quando o N é 0, o M é 1. Então aqui eu vou começar com o somatório de M igual a 1 até infinito. Isso aqui eu vou ter A M menos 1 x elevado a M. Então aqui eu vou botar aqui mais somatório de N igual a 1 até infinito de AN menos 1 x elevado a N. Agora todo mundo é x elevado a N aqui. Só que eu tenho N igual a 0 aqui que não tem aqui. Então no N igual a 0 eu tenho 2 vezes 1 a 2. Então N igual a 0 eu tenho 2 vezes 1 vezes a 2 x elevado a 0. Isso aqui é 0. Então isso aqui vai ser 0. O termo independente aqui só tem nesse aqui. Tá? Então isso aqui, moral da história, é que isso daqui significa que o A2 vai ser 0. 2 vezes 1 vezes A2, isso aqui também é 1. Agora, N igual a 1 em diante, eu posso juntar isso tudo. Somatório de N igual a 1 a infinito de N mais 2, N mais 1, a N mais a N menos 1, tudo isso, vezes xn igual a 0. E a ideia aqui na série de potências é que se a função é identicamente nula, que é o que diz essa função aqui dada por uma série de potências é identicamente nula. Então todos os coeficientes são 0. Por isso que o A2 teve que ser 0 sozinho aqui. Então, daqui você tem, né, que o AN não, aqui é N mais 2, né? Estava achando estranho aqui. Né? Então aqui você pode botar o AN mais 2 é igual a menos AN menos 1. Aqui era menos, né? Então é igual a mais. Sobre N mais 2, N mais 1. Ou, né, escrevendo de outra maneira, né, a nossa função vai ser y igual a somatório de n igual a 0 a infinito de AN x elevado a n com A0 igual a 0 e AN mais 3 igual a AN sobre... Tá, eu troco N menos 1 por N aqui.
Então isso é uma fórmula de recorrência. Quer dizer o seguinte, ó, que se você tiver o A0, ele vai te dar o A3. Se você tiver o A1, ele vai te dar o A4. O A2 é 0. E o A2 vai te dar o A5, que vai ser 0. Então, se você tiver o A0, ele vai te dar o A3, e o A3 vai te dar o A6. O A4 vai te dar o A7 e o A5, que é 0, vai te dar o A8, que também vai ser 0. Então você vai ter uma função que não vai... Quer dizer, aqui eu tenho os inteiros módulo 3. Então os que forem 0 módulo 3 são determinados pelo A0. Quer dizer, você vai ter A0, cada um, por exemplo, o primeiro vai ser A0, o segundo vai ser aqui, né? Vai ser o termo de x3. Ele vai ser 1 sobre 3 vezes 2, x3, quer dizer, A0 de novo. Agora, esse cara daqui vai dar o A6, que vai ser A0 sobre 6 vezes 5 vezes 3 vezes 2, x6, mais etc. Se eu olhar só para cá, o A2 não vai dar nada. E o A1, eu vou ter A1x, se eu tiver o A1. Depois, o A4 vai ser A1 sobre 4 vezes 3. Aí vai ser x4. O A7 vai ser o A4, que é o A1 sobre 4 vezes 3, mas sobre vezes 7. 6 vezes 4 vezes 3, x7. Então, nessa aqui, ó, você pode botar o A0 em evidência. Então, fica A0 vezes essa parte aqui. E o A1 vezes essa parte aqui. E a sua solução é uma soma dessa daqui com essa daqui. Tá? Então, ela é determinada pela posição inicial e pela velocidade inicial, porque A0 é a posição inicial, A1 é a velocidade inicial. Observa que quando x é positivo, isso daqui é parecido mesmo com uma exponencial, né? Porque todos os termos estão crescendo. É como, né, e elevado a x Aí, se você faz e elevado a x, isso é 1 mais x2 sobre 2, mais x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, mais... Isso aqui falta, né? Não tem o fatorial, não tem todas as potências, quer dizer, falta aqui um 5, falta aqui um 4 e tal, mas tem a mesma cara. Quando o x é negativo, observa que aqui você tem potência ímpar, como você sempre soma 3, potência ímpar, potência par, potência ímpar, potência par, potência par, potência ímpar. Então, isso tem uma cara, né, de uma senoide ou de uma cossenoide, né? Seno x é igual a... Deixa eu botar o cosseno. Isso aqui parece meio um cosseno, isso aqui é um seno, né? Vou botar o seno x, né? X menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos x7 sobre 7 fatorial. Então, alterna sinais aqui. Quer dizer, e não adianta, só tem potências ímpares. Então, se o x for positivo, o sinal vai alternando.
Se o x for negativo, também, vai alternando. Tá? Esse aqui não. Quando o x é negativo, o sinal vai alternando, e quando o x é positivo, não alterna. Por isso que dá essa pista de que para x negativo tem uma cara de senoide, cossenoide, para x positivo tem uma cara de exponencial. Mas aqui foi só um... Eu peguei uma equação que tem nome e tal, que tem importância física, só para servir de exemplo, que é uma continha a fazer que a gente pode fazer. Não tem muito mistério. Pelo que eu entendi, essa era a grande sacada do Newton. O Newton escreveu em forma de cifrada, um anagrama, um negócio assim, uma mensagem que ele dizia que ele sabia resolver, que essencialmente ele dizia que ele sabia resolver qualquer equação diferencial. Porque ele pensava que uma função era uma série de potências, então ele substituía e resolvia. Não é que fosse tanto segredo assim no livro dele de cálculo, que só foi publicado também depois da morte dele, isso estava lá meio que implícito. Tá? E aí, parte 3, Stirling. Essas duas partes, sempre a primeira e a segunda, querem dizer o seguinte, que a nossa lista 1, lá do começo do curso, era um curso de cálculo 1. E aí eu digo, bom, agora você já deveria saber fazer a lista 1 e mais algumas coisinhas. Mas, bom, Wallace... A fórmula de Wallace eu não sei de cor. A de Stirling eu sei porque no pré-vestibular, turma IME e tal, o lendário Morgado, que foi meu professor, disse lá a certa altura, se tudo der errado, fórmula de Stirling. Botou lá e eu não sei por que decorei. E realmente só fui saber como fazia, de onde ela saía, muito depois. Mas o Wallace, a fórmula de Wallace, ela vem, você faz a integral de 0 a π de seno de x elevado a n. E aqui tem tem duas maneiras mais ou menos naturais, né? De você pensar, né? Você sempre pode ou escrever seno elevado a n de x igual a seno de n a n menos 2. Ou fazer assim, né? Seno n mais 2 de x, seno nx, seno quadrado x, que é igual a seno nx, 1 menos cosseno quadrado x, que é igual a seno nx menos seno nx cosseno quadrado x, que é igual a seno nx menos seno nx, vou botar assim, mais, vezes menos cosseno x, por exemplo. E aí você diz, bom, mas essa daqui é a derivada do seno elevado, isso aqui veio de 1 sobre n mais 1, seno
E essa daqui você pode dizer, bom, isso aqui veio do menos seno x, sei lá, uma coisa assim. E pode integrar isso por partes e recair nessa. A ideia é que você recai na mesma integral, que você faz uma recorrência. Ou simplesmente você escreve isso aqui direto, né? Seno elevado a nx igual a seno a n menos 2. Seno a n menos 1x. Seno x integra por partes. Né? Chama isso de U, isso de velhinha. Então, a integral de seno a nx dx de 0 a π vai ser seno n menos 1 de x, cosseno x, menos aqui, né? V igual a menos cosseno x, 0 a π, menos a integral da derivada dessa, vezes a primitiva dessa, isso aqui dá zero, porque o seno vale zero. Então, isso aqui dá zero. E essa daqui você desfaz, né? Isso aqui vai ser 0 a π de seno n menos 2, n menos 1 aqui. Tá, isso aqui é 1 menos seno quadrado de x. Menos então você passa para o lado de lá, soma, né? Então isso aqui você fica com n integral de 0 a π de seno a nx dx igual a n menos 1 integral de 0 a π seno. E aí você tem uma recorrência. E como você sabe, é uma recorrência de 2 em 2. Né? Naquela equação diferencial que a gente fez, era uma recorrência de 3 em 3. Né? E você sabe, né? Para n igual a 0, você sabe. N igual a 1, você tem a integral de 0 a π. Então, você vai, joga a recorrência e tem aí uma recorrência envolvendo π. Só tem números inteiros e o π. Então, no fim, você tira uma fórmula para o π envolvendo números inteiros que tem até um fatorial, se você ajustar. Essa é a ideia. Tá legal? Mas essa tá bem a nosso alcance, assim. Né? É um passo a passo que não tem muito... Se você fizer o passo a passo ali, você chega. Passo a passo, com atenção e dedicação. Não chega, André? Chega ou não? Você chegou ou não? Não? Mas se eu tivesse te dito assim, ó, quarta-feira eu dizia para você, ó, sexta-feira
chega aqui com esse negócio feito, não vai lhe colar, faz sozinho, te dou 10 mil reais. Você chegava aqui com o negócio feito, né? Chegava, com certeza. Né? Não tinha nenhum... Né? Se trancasse na quarta-feira, com pão e água, papel e lápis, hoje você estava com o negócio feito. Agora, o Sterling tem uma sacada realmente... Depois que você vê, você diz, ah, claro, então assim, mas... Não... eu quero muito o Sterling é muito importante, já falei, né, por conta de probabilidade. Você tem um monte de coisas, de combinações, não sei o quê, que você quer o limite no infinito e o N fatorial é um negócio meio chato. Eu quero muito porque eu quero o seguinte, a série de Taylor... f de x igual a raiz de 1 mais x, ou 1 menos x, sei lá, qualquer uma das duas, tá? Acho que 1 menos x fica melhor. E aí você faz a conta desse negócio, e é claro que isso tem um problema, né? Ou raiz de 1 menos x, né? Você tem um problema que é o seguinte, você está aqui em 1, tem aqui o 0, tem aqui o 2. Raiz de 2 não tem problema nenhum. Mas do 0 não pode passar, porque aqui você tem uma derivada infinita. Só que você faz a conta, e quando você bota aqui o menos 1, nesse caso, ou 1 aqui, para ver o valor da função aqui, aparece lá um... Né, os coeficientes desse negócio, coeficiente de Taylor, são uns negócios lá meio com os fatoriais, umas coisas meio estranhas, e fica meio difícil você ver a convergência. Mas se você jogar a fórmula de Stirling, você vê que converge. E aí esse negócio converge uniformemente em 0,2. E como a convergência é uniforme, e a série são funções contínuas, então o limite uniforme de funções contínuas é uma função contínua. Então se converge uniformemente uma função contínua, é contínua, mas a única função... E vai coincidir com isso daqui no aberto 0,2 pelos critérios de convergência de série de Taylor. Então você tem a função contínua que coincide com essa no intervalo aberto 0,2, em 0 e 2 ela tem que ser igual também. Então vai convergir. E aí isso vai dar isso aí que vai ser a grande pista, né, para você escrever o seguinte, quer dizer, módulo de x é igual a raiz de x2, que é igual a raiz de 1 mais x2 menos 1. E aí se você pode escrever isso em potências de x de 0 a 2, isso aqui, vamos dizer, isso aqui é somatório de AN xn, x pertencente a 0,2. Fechado. Então isso aqui é o somatório de n igual a 0 a infinito, de AN x2 menos 1 elevado a n com x2 menos 1 aliás, x aqui é menos 1, né? Mas para ficar entre menos 1 e 1, pode ser de 0, quando dá menos 1, até raiz de 2. Ou, na verdade, de menos raiz de 2 até raiz de 2. Quer dizer, x... Observe que isso aqui não é uma série de Taylor, né? Porque cada vez que você bota um termo aqui, isso elevado a n tem potência, as potências pares de x todas de 0 até 2n.
Então, cada termo novo que você acrescenta não é uma nova potência de n, é um novo polinômio inteiro. Mas isso aqui garante que você aproxima o módulo de x aqui de menos raiz de 2 até raiz de 2 por uma sequência de polinômios. E isso vai permitir que você prove que toda função contínua pode ser aproximada por polinômios. Então, vamos dizer, a gente precisa do Stirling aqui para acertar que isso vai convergir nesse intervalo e vai ter essa consequência. Bom, mas o Stirling, está claro a ideia do vídeo, né? É associar n fatorial, log de n fatorial, é igual a somatório de i igual a 1 até n de log de i, que é parecido com a integral de 1 até n de log de x dx. E aí, bom, tem aquela primeira tentativa, se dá alguma coisa, mas você pode jogar isso aqui, né? Fazer uma aproximação por trapézios né? Se você fizer, você vai ter log de integral de 1 até n de log de x dx vai ser igual a soma das áreas desses trapézios, que é somatório de i igual a 1 até n menos 1 de log de i mais log de i mais 1 sobre 2, está aqui, n menos 1, mais um somatório, que eu vou dizer assim, de n igual a 1 até n menos 1, do EN. O EN vai ser do EI, né? Aí vai ser esse pedacinho aqui. E aí você vai em frente, né? E você diz, bom, então isso aqui esse cara aqui a gente sabe a primitiva, né? Então isso aqui é x log de x menos x de 1 até n, que é igual a n log de n menos n, aí você bota 1 log de 1 dá 0, mais 1. E esse cara daqui, ó, cada um desses caras, né, por exemplo, aqui o log de i, aparece a metade dele aqui e a outra metade aqui. O log de 1 só tem uma metade aqui, mas o log de 1 é 0. E o log de n só tem uma metade aqui. Então, se você somar metade do log de n, você tem a soma dos logaritmos, né? Então, você pode dizer que isso daqui é igual ao somatório de i igual a 1 até n do log de i, menos, né, eu vou tirar aqui, menos a metade, porque eu vou ter que somar, nessa soma aqui só tem a metade do log de n. Então, eu vou tirar menos 1/2 do log de n, para isso daqui ser igual a isso, e vou ficar mais o somatório dos EI, igual a 1 até n menos 1. Bom, então aqui eu já tenho, ó, n log de n mais meio do log de n, menos n mais 1,
é igual a somatório dos log de I. Bom, agora se eu botar exponencial de novo, né, isso aqui vai dar n elevado a n. Aqui eu vou deixar separado raiz de n. Esse aqui tem E. E aqui eu tenho E elevado a n. Desculpa. É igual a n fatorial vezes... vou chamar isso aqui de Sn, né? Vezes E elevado a Sn. Tá? Então, o Sn é igual ao somatório de I igual a 1 do EI. Então, você pode, sei lá, botar uma coisa assim, né? Quer dizer, n elevado a n, raiz de n, é elevado a 1 menos Sn sobre E, vamos botar assim, sobre E elevado a n, é igual a n fatorial. E a ideia agora é ver qual é o limite desse negócio aqui. Bom, claro, se a soma esses pedacinhos aqui são todos positivos, estão aumentando. Né? Vamos marcar aqui o EN, o E índice I. O E índice I é igual a log de I mais log de I mais 1 sobre 2, menos, aliás, não, vou botar aqui o E índice I é igual a integral de I até I mais 1 log de x dx, que é essa área aqui assim, menos o 1 meio do log de I mais log de I mais 1, né, que é essa área do trapézio aqui, né, log de I mais 1, sobre 2, a altura é 1. E Sn é igual a somatório de igual a 1 até n menos 1 dos EIs. E aí a moral da história é chamar esse cara daqui de AN, né? Uma ideia assim, chamar esse cara de AN. Tá? AN é igual a E elevado a 1 menos Sn. E aí, ou esses Sn tendem para infinito, né? Quer dizer, a questão agora é limite, quando n tende para infinito, de AN. Bom, se Sn tende para infinito, vamos chamar isso aqui de A. Então, A é igual a 1, né? Porque aí isso vai ficar, aliás, A é igual a 0, né? Então, vai tender para 0. Mas se Sn não tende para infinito, então A é maior que 0, porque o Sn está crescendo. Se parar em algum ponto, isso vai virar um número positivo ou negativo, sei lá, mas diferente de menos infinito. Então, o E elevado a L vai ser um número positivo. Então, a ideia meio mirabolante é dizer o seguinte, né? A gente olha para o AN, quer dizer, aí você pega assim e diz, olha lá no Wallace,
que eu não me lembro qual é, mas deve estar aqui escrito em algum lugar. Na versão fatorial do Wallace, né? Limite, quer dizer, 1 sobre raiz de n 2 elevado a 2n, 2n fatorial, não, n fatorial ao quadrado, dividido por 2n fatorial. Isso tende para a raiz de π. Aí você pega esse n fatorial aqui, substitui aqui. E essa mesma fórmula para 2n fatorial, você substitui aqui. E aí você vai ter a n aqui, ó, tá? Quer dizer, aqui você está com isso, né? Você está com essa... Quer dizer, você está aqui com n fatorial... É igual a n, n elevado a n, raiz de n, sobre e elevado a n. Então você bota aqui 1 sobre raiz de n, 2 elevado a 2n, aí você bota aqui n fatorial, é isso aqui, ao quadrado. Então você vai ter n elevado a 2n, vezes n, a n ao quadrado, e elevado a 2n, que mais? Só, né? E aqui você vai ter 2n fatorial. Então aqui você vai ter A2n vezes 2n elevado a 2n vezes tá certo aqui, peraí, não, aqui é 2n 2n só, né? Tá, aqui eu peguei 2n elevado a 2n, aqui é 2n, não, só tem raiz quadrada mesmo. E aqui você tem o e elevado a 2n. Se eu não tiver errado nada, você corta esse com esse. Aqui você tem 2n elevado a 2n, aqui você tem 2n elevado a 2n. Aqui você tem um raiz de n com... Então aqui você fica com... Assim, aqui ó, você tem raiz de n com raiz de n cortando aqui. Então aqui você tem 1 sobre raiz de 2, a n ao quadrado, né? Esse n daqui cortou com esse raiz de n aqui, esse raiz de n aqui. O raiz de 2 ficou sobre A2n. Bom, mas isso, se o AN tende para A, o A2n também tende para A. Como não é zero, né? Isso aqui tende para 1 sobre raiz de 2, A ao quadrado sobre A, que é A sobre raiz de 2. Mas como isso aqui também tende para raiz de π, então
A sobre raiz de 2 é igual a raiz de π. De onde A é igual a raiz de 2π. Que é o miraculoso raiz de 2π que aparece na fórmula, né? Então você sabe que quando, quer dizer, o limite, quando n tende para infinito, de n fatorial dividido por n elevado a n raiz de... aliás, n elevado a... n elevado a n, raiz de n, sobre e elevado a n, dividido por n fatorial, a n daqui, bom, isso aqui vai ser, ou simplesmente, não, besteira, eu devia ter feito o outro mesmo, né? Devia ter posto esse mesmo. Eu devia ter posto o n fatorial dividido por esse daqui. Porque aí esse dividido por esse é o n, né? Que é igual a raiz de 2π. Então, se eu botar aqui o limite, quando n tende para infinito, de n fatorial sobre n elevado a n raiz de 2πn sobre e elevado a n, isso aqui é 1. Tá? Essa sacada de introduzir a fórmula de Wallace quer dizer, pegar isso aqui e jogar na fórmula de Wallace, né? Precisava saber a fórmula de Wallace, pelo menos, para ter essa ideia. E depois diz, não, mas peraí, agora, né, temos que provar que isso aqui não acontece, e também isso vai nos dar uma estimativa de erro. Então isso passa por olhar para esses caras aqui. Quer dizer, você tem que... Eu acho que eu me lembro, calculei essa integral aí. Integral de i até i mais 1 log de x dx é igual a x log de x menos x de i até i mais 1, que é igual a i mais 1 log de i mais 1 menos i menos 1 menos i log de i mais i. Então isso aqui virou i mais 1 log de i mais 1 menos i log de i. Esse i aqui cortou com esse i. Menos 1. Então o EI é igual a menos então isso aqui fica i log de... Eu pego esse i daqui, junto esses dois aqui, aí fica 1 aqui
que corta com esse menos meio aqui. Aqui ainda tem um menos 1, quer dizer, mais meio de log de I mais 1 sobre I, porque agora ó, tem esse menos meio desse, o 1 daqui cortou com menos meio desse, então ficou positivo, aí ficou log de I mais 1 menos log de isso aqui, e aqui menos 1, uma coisa assim. E aí isso daqui vai ser igual a I menos meio I menos meio log de I mais 1. Menos 1. Aí isso daqui, eu acho que a gente pode escrever assim, né? I menos meio log de 1 mais 1 sobre I. Esse menos 1 aqui não tenho ainda ideia do que fazer com ele. Mas a ideia é que o I é grande, né? Bom, o I igual a 1 tá, eu quero saber como é que isso é para I grande, né? Porque eu vou somar esses caras, né? Isso aqui, lembra que isso tudo aqui é igual ao meu EI, aquela casquinha, né? Meu EI é esse cara daqui, né? Isso aqui é o log de x. Tá? Esse aqui é o EI. Então eu quero saber, eu vou somar eles. Quero saber se essa soma dá finita ou infinita, tem alguma estimativa, então eu quero saber como é que isso é para I grande. Então eu posso talvez usar o seguinte, né? Log de 1 mais 1 sobre I, a derivada do log aqui, a derivada do log linha de 1 é igual a 1, quer dizer, a derivada aqui é 1, e o log está abaixo. Então, o log de 1 mais x, 1 log de 1 mais x é menor que x, para x maior que 0. Então, o log de 1 mais i é menor, 1 mais 1 sobre i é menor que 1 sobre i. Não sei se isso vai ser suficiente, né? Mas talvez com alguma fé. Se eu não estiver errado. Ou a gente ainda pode, ou a gente pode também fazer o seguinte, né? Log x é igual a x menos x2 sobre 2 mais x3 sobre 3 menos e tal. Então também, ó, para log de 1 mais x aqui, né? Isso aqui vale para x menor que 1, entre 0 e 1, né? Aliás, para x entre menos 1 e 1. E essa, aqui nós estamos com
entre 0 e 1. Essa série, então, é alternada decrescente, tá? Porque 1 sobre i é menor que 1. Então, se eu parar aqui, eu estou acima do meu erro, né? Então, também posso usar essa aproximação aqui, ó. Menor que 1 sobre i, menos 1 sobre 2 e 2, mais 1 sobre 3 e 3. E aí talvez, se eu não tiver errado nas contas, né, eu vou ficar com EI menor que I menos meio. Aí aqui eu boto 1 sobre I menos 1 sobre 2 e 2 mais 1 sobre 3 e 3 menos 1, que é igual a... Multiplicando por i vai dar 1 menos 1 sobre 2i mais 1 sobre 3 e 2. Multiplicando por meio vai dar menos 1 sobre 2i mais 1 sobre 4 e 2 menos 1 sobre 6 e 3 menos 1. Corta esse aqui com esse, corta esse. Peraí, aqui era 1 menos... Era I menos meio, era 1... Ou era I mais meio agora? Ah, não, era I mais meio aqui, né? Porque lembra, eu tinha I mais 1 menos meio. Aqui era I mais meio. Então aqui você tem mais meio. Então aqui, na verdade, era... que agora eu me perdi. Ah, não, peraí, está certo. Ou estava errado. 1 menos 2i, menos 3 e 2, mais 1 sobre 2i, menos 1 sobre 4 e 3, mais 1 sobre 6 e 3, menos 1, corta aqui. E que dá, esse aqui corta com esse daqui. Que é igual a 1 sobre 12 e 2, mais 1 sobre 6 e 3. Uma coisa assim. Tá? Eu acho que tinha... eu acho que a outra estimativa também funcionaria, né? Se eu tivesse só 1 mais... Não, I mais meio vezes... Aqui tinha um meio também, agora I mais meio, log de 1 mais... Bom, mas é uma coisa assim, não estou garantindo as contas, mas o fato é que você faz uma estimativa desse tipo, e isso daqui, ó, se o AI é menor do que isso aqui converge, porque somatório de 1 sobre 2 e 1 sobre 3 convergem. Tá? Então daqui dá para fazer a estimativa. Eu, na verdade, fiz uma outra estimativa que eu não cheguei nela agora, mas essa é meio que a ideia da coisa. Tá. Bom, eu vou... Essa era meio chatinha, né?
Mas eu vou, na semana que vem a ideia é de aproximações. E eu tive uma ideia, vamos ver, o que nós vamos fazer na semana que vem? Primeiro, usar semana que vem. Vai pegar o Sterling, vai pegar a raiz de 1 mais x converge uniformemente em menos 1. E daí a gente vai tirar que existe sequência de polinômios convergindo módulo de x em menos raiz de 2, raiz de 2. E aí, com isso, a gente vai mostrar o teorema de aproximação de Weierstrass. Só que eu quero fazer uma outra coisa que me veio na cabeça também, é uma outra aproximação que é muito bonitinha, a qual é conhecida como convolução, mas que eu não resisto, vou fazer a aproximação por média móvel. Todo mundo entendeu o negócio da média móvel agora durante a epidemia, né? Porque você tem lá os seus numerozinhos, aí de repente chega assim, aí, sei lá, no fim de semana dá um pico para cima ou para baixo, ou na segunda-feira. Aí você diz, não, peraí, isso aqui tem alguma coisa que era de antes. Então você diz, não, vamos, em vez de fazer o gráfico assim, a gente tira a média móvel, porque aí atenua. Só que em matemática isso é muito conhecido. Você tem uma função assim, meio toda esquisita, aí você pega uma funçãozinha assim, uma densidade de probabilidade, que é uma funçãozinha assim com integral 1, e você substitui em cada ponto a função pela média dos seus valores nesse intervalo ponderado por essa função aqui. E essa função pode ser escolhida de maneira que essa aproximação fique infinitamente diferenciável. E a gente já tem meios para fazer isso. Então também vou fazer a aproximação por média móvel. Será que se eu botar um vídeo média móvel com as caras de vocês assim, né? No thumbnail, será que eu chego a 1 milhão de visualizações? Quem sabe, né? Vamos ver. Então isso vai ser na semana que vem.